Olá, alunos do nono ano. Aqui é a professora Geice para mais uma aula de educação física. A partir de agora, nós iremos dar início aos estudos sobre os esportes de invasão, sobre essa categoria aí dos esportes. Devemos lembrar que nós já estudamos a categoria dos esportes de rede divisória, com a modalidade do voleibol. Já estudamos também a categoria dos esportes de combate, com a modalidade do boxe. E agora nós iremos introduzir a categoria dos esportes de invasão. Antes de tudo, vamos relembrar aí qual a lógica interna dos esportes de invasão, né? Qual a definição desses esportes. Bem, segundo a BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, os esportes de invasão compreendem um conjunto de modalidades que se caracterizam por comparar a capacidade de uma equipe em introduzir ou levar uma bola ou outro objeto até uma meta ou setor da equipe adversária, né? Que pode ser o gol, a cesta, o touchdown, ao mesmo tempo em que protege o próprio alvo, sua meta e o seu setor de campo. Nós temos como exemplos de esportes de invasão o basquetebol, ultimate frisbee, futebol, futsal, futebol americano, handebol, hóquei sobre a grama, hóquei sobre o gelo, polo aquático, rugby, dentre outras tantas modalidades que fazem parte desse grupo de esportes de invasão. Vamos lembrar também dos princípios operacionais nessas modalidades, ou seja, aquelas tarefas, aquelas funções que as equipes devem cumprir, certo? Lembrando que existem dois momentos nos jogos desses esportes: o momento ofensivo e o momento defensivo. Quando a equipe ela está com a posse de bola, isso significa que ela está no momento ofensivo, que ela está atacando, que ela está em busca de marcar o ponto, invadindo o território da equipe adversária. A equipe que está sem a posse de bola está na sua fase defensiva, ou seja, ela vai estar tentando impedir que o adversário marque o ponto, não é isso? E aí, os princípios operacionais ofensivos. O que a equipe deve fazer quando está com a posse de bola? Deve permanecer, tentar permanecer com a posse de bola, progredir com ela para o campo adversário, ou seja, avançar, se aproximar da meta, e quando estiver próximo à meta, ela deverá finalizar no alvo adversário, ou seja, chutar, arremessar, né, fazer a última jogada do ataque. E os princípios operacionais defensivos, quando a equipe está sem a posse de bola. Primeiro, ela deve recuperar, tentar recuperar essa posse de bola, ao mesmo tempo que deve impedir a progressão da equipe adversária, ou seja, tentar impedir que a equipe avance e conclua o seu ataque, né? E aí proteger a sua meta, impedir que a equipe finalize e marque o ponto. Então, relembramos aí um pouco as classificações, as considerações gerais das modalidades de esportes de invasão. E a modalidade que nós vamos utilizar para conhecermos mais a fundo será o basquetebol, certo? O basquete é uma modalidade esportiva que nos permite fazer reflexões que relacionam essa prática com questões culturais, sociais, socioeconômicas, entre outras, tá certo? Para a gente sair um pouco do convencional, do futebol, do futsal, que são aí sempre os mais conhecidos entre os jovens. Os Estados Unidos da América são considerados o berço do basquetebol, né? Foi lá onde essa modalidade foi criada. E também é o maior cenário desse esporte. A prova disso é que o país possui uma liga profissional, né, a maior liga profissional do basquete, a dos homens. É a Associação Nacional de Basquetebol, ou também NBA. E a das mulheres é a Associação Nacional de Basquetebol
de mulheres, ou seja, WNBA, não é isso? E aí a gente já começa a refletir, né, essas questões culturais, como, por exemplo, esses marcadores sociais de gênero. Sobre esse aspecto, é importante considerar que a Liga Masculina teve a sua primeira temporada iniciada no ano de 1946. Já a feminina só começou no ano de 1997, ou seja, 51 anos depois, certo? Isso porque, assim como aconteceu no futebol, as mulheres também foram proibidas de praticar esse esporte por um tempo, tá certo? E para os estados estadunidenses, né, para as pessoas de lá dos Estados Unidos, se constituiu-se em um espaço de validação de masculinidade, ou seja, que os homens, somente os homens poderiam praticar esse esporte. Depois de muito tempo, né, as mulheres conseguiram aí a permissão para praticar esse esporte, mas ainda há essa desigualdade. Por exemplo, no Brasil, quando nós usamos o termo futebol, nós já sabemos que é o esporte de alto rendimento, espetacularizado, né, o profissional e praticado por homens. A primeira imagem que nos vem à mente é o jogo sendo praticado por homens. Quando nós queremos falar do esporte praticado pelas mulheres, nós temos que definir futebol feminino, indicando de que se trata de outro futebol. Do mesmo jeito é com o basquete lá nos Estados Unidos, certo? Quando nós vamos falar da Associação Nacional de Basquetebol, ela não precisa ser identificada como a de homem ou a de mulheres, porque já se sabe que está se falando do basquetebol dos homens. Quando querem se referir à liga feminina, aí tem que falar o nome completo: Associação Nacional do Basquetebol Feminino. Outro aspecto que merece atenção, falando dessas questões socioculturais, né, ligada aí se referindo às ligas profissionais de basquete lá nos Estados Unidos, é a presença de jogadores e jogadoras estrangeiros nessa competição, certo? Essa constatação precisa ser analisada de acordo com o processo de globalização, porque graças à globalização isso é possível, né? As pessoas se conhecerem de outros países, poderem sair do seu país e ir trabalhar em outro país, e assim ocorre o estreitamento das fronteiras sociais e culturais entre as nações, não é isso? Essa prática também pode ser compreendida como uma busca para elevar o nível técnico das competições. Por exemplo, se tem um jogador que ele é muito bom e ele é de outro país, as ligas, os times, né, elas fazem o possível para contratá-lo, para trazê-los para as suas equipes. E assim, outros times vão tentar fazer o mesmo, buscar também jogadores de alto nível dentro daquele esporte. E também uma estratégia de marketing, né, para divulgar o basquetebol estadunidense pelo mundo. Ou seja, quanto mais os esportes ficarem mais conhecidos, mais pessoas vão querer praticar, mais pessoas vão assistir. Isso vai gerar renda para aquelas associações e organizações, não é isso? Quando um atleta de determinado país faz parte da NBA, a competição ganha mais espaço no noticiário daquele país, atrai mais espectadores e fãs, não é isso? Então, mais do que a preocupação com o nível técnico, o que temos é uma tentativa de abertura de mercados. Mas também a gente pode refletir: será que lá nos próprios Estados Unidos, que é a terra do basquetebol, será que lá não haveria jogadores suficientes de alta qualidade para atender às demandas do mercado? Será que não seria possível eles acharem esses jogadores bons para as equipes dentro do seu próprio país? Bem, vale refletir, a mesma reflexão serve
até aqui para o Brasil com o futebol, não é isso? Aqui, o sonho de muitos jovens é um dia ser jogador profissional do esporte. E muitos deles conseguem, mas outros não, né? Não têm as mesmas oportunidades. Enfim, são questões para serem refletidas e discutidas. E aí, uma variação importantíssima do basquete é o basquetebol paralímpico, que é aí praticado sobre cadeiras de rodas, né, que é para pessoas com deficiências físicas, mais precisamente nos membros inferiores, tá bom? E assim como acontece nos outros esportes paralímpicos, no basquetebol há uma classificação funcional, que é de acordo com cada deficiência dos atletas. Essa classificação, ela tem a finalidade de garantir a igualdade entre os competidores, elas têm esse objetivo, porque cria critérios específicos de cada modalidade, mas também princípios que se estendem a todas as 20 práticas paralímpicas, não é isso? Que se estrutura no que é conhecido como essa adoção de um regulamento, que tem como objetivo aproximar os limites de cada competidor. Os atletas paralímpicos, eles se dividem em 6 tipos de deficiência, que são amputados, lesão medular, paralisia cerebral, deficiência intelectual, deficiência visual e os denominados les autres, que significa os outros, né? Que possa ser outros tipos de deficiência, que não se enquadram nessas outras 5 que eu falei anteriormente. São as 20 modalidades paralímpicas que utilizam a classificação final, certo? Então, a classificação implantada no basquetebol é de acordo com o comprometimento físico-motor, numa escala de 1 a 4,5. Então, tem nível 1, nível 2, nível 3, nível 4 e nível 4,5. A fim de facilitar essa classificação e a participação de atletas que apresentam qualidades de mais de uma dessas classes, né, que são os chamados casos limítrofes, foram criadas as classes intermediárias, ou seja, entre a classe 1 e 2 tem a classe 1,5, entre a classe 2 e 3 tem a classe 2,5 e entre a classe 3 e 4 tem a classe 3,5. E então, cada jogador recebe a sua classificação, seu número, de acordo com a sua limitação, de acordo com a sua deficiência. E cada classificação representa um ponto, né? E o número máximo da pontuação em quadra, dos atletas que estarão jogando em quadra, não podem ultrapassar a soma de número 14, certo? E vale a regra de que quanto maior a deficiência, é menor a classe. Então, o técnico do time é quem tem que estar atento, né? Tem que fazer sempre essa soma dos pontos dos seus jogadores, para na hora de fazer a substituição, ele não ultrapassar aí a pontuação máxima, que é de 14, de acordo com as limitações de cada jogador, certo? Então, essa classificação funcional acontece não só no basquetebol, como na natação, no voleibol, enfim, várias modalidades paralímpicas. E serve para isso, para dar oportunidade para vários tipos de pessoas com vários tipos de limitações, né, para que não seja aí excluída do direito de ter acesso à prática esportiva, seja por lazer, seja por questões de saúde ou até mesmo para uma prática profissional, se tornarem aí grandes atletas profissionais, tá bom? Então é isso, na próxima aula nós vamos conhecer um pouco mais sobre os basquetebol, sobre as outras modalidades dos esportes de invasão. Eu espero que vocês estejam conseguindo compreender os assuntos, estejam aí obedecendo a rotina de estudos para que vocês não fiquem prejudicados ou mais prejudicados com essa nova modalidade de aula, tá ok?
Nós sabemos que estamos vivendo aí um período de pandemia, em que a recomendação é de isolamento social, evitar sair ao máximo de casa, né, então quem puder, fica em casa, não sai de jeito nenhum, para que tudo isso possa passar o mais rápido possível. E enquanto você está em casa, pratique a atividade física, isso vai fazer bem para você, para o seu corpo, a sua mente, a sua alma, além do que vai diminuir aí as chances de você ter qualquer tipo de doença. Então, tira 20 a 30 minutinhos do seu dia para praticar qualquer tipo de atividade física, movimentar o seu corpo, certo? Pode ser sozinho, pode ser acompanhado, o importante é que seja em casa, tá ok? Então, até mais, fiquem com Deus, fiquem todos bem e até a próxima aula.